Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vou me ater a esses 3 versículos que o pastor me sugeriu aqui para reflexão, e que servirá de base para uma ampliação maior a respeito da família, da estrutura familiar. Quero fazer uma oração com vocês. Pai Celeste, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por um dia na Tua presença, Senhor. Como é bom ter uma vida com propósito, Senhor. Como é bom saber que a nossa vida, além das demandas sociais, nós temos uma aliança contigo, nós temos um compromisso contigo.
Como é bom, Senhor, nos sentir livres para procurar uma igreja para prestar um culto a Ti. Não é por força de uma mentalidade manipulada, é por conceitos religiosos, mas é pela consciência livre que nós temos em Cristo Jesus, mediante o novo nascimento, ó Deus. Pai, nós nos abrimos esta noite para que a Tua palavra, que vem com propósito, possa penetrar nas nossas áreas mais secretas e tocar as nossas necessidades, Senhor. Quando nos expomos à Tua palavra, Senhor, somos alcançados por ela. Recebemos cura na alma, recebemos até milagres físicos, apenas pela exposição da Tua palavra. E também, Senhor, surge uma excelente oportunidade para entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, venha usar-me e que eu seja um canal de transmissão da Tua vontade, ó Pai, para todos que estão aqui, para cada família representada, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode sentar-se. Glória a Deus. Esse texto, esse texto parece-me que está meio que solto dentro de um contexto, né? O escritor vem narrando as viagens, os atos apostólicos, e de repente ele para destacar uma característica que merecia a atenção dele e de toda a igreja, que era característica na vida da família de Filipe, das filhas de Filipe. Então, ele poderia simplesmente narrar de uma forma mais linear, dizendo que Paulo esteve na casa de Filipe alguns dias. Mas esse escritor observou um comportamento diferente no relacionamento daquela família. E destacou as 4 filhas de Filipe, que eram virgens e profetisas, que eram adolescentes e que não estavam assim soltas, distantes dos pais, dos princípios bíblicos, mas que eram norteados pelos valores da palavra do Senhor, os valores cristãos. E elas eram profetisas, né? Tanto no ministério profético quanto no testemunho de vida. Então, quando o Senhor, pelo seu Espírito Santo, dirige os escritores bíblicos a pontuar algumas características, é que a nossa leitura não pode passar desapercebido dessas pontuações. É preciso fazer uma reflexão. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos traz algumas informações que nos permite mergulhar para querer compreender, e nada como perguntar. Como Felipe, sendo um evangelista, e ainda é destacado um dos 7 que foram separados pelo Espírito Santo, um dos 7 diáconos, é isso, né? Mas ele avança na sua chamada da diaconia, ele torna-se o evangelista, ele se aperfeiçoa, ele cresce no Senhor, ele quer mais do Senhor, ele se desenvolve no ministério, ele se destaca no seu ministério. A questão é como conciliar o ministério pastoral, o ministério do reino de Deus e com a família. Não é incomum as pessoas terem dificuldades de conciliar o ministério ou conciliar a própria profissão com a família. A todo tempo nós estamos priorizando alguma coisa. Tem uma frase de um escritor que eu gosto muito, chamado Mike Murdock. Ele diz: aquilo que nos falta é o que nós menos privilegiamos. Então, seja positivo, seja negativo, aquilo que você tem presente na tua vida é o que você privilegiou.
Se você perdeu a sua família em detrimento do trabalho, é porque você privilegiou o seu trabalho à sua família. Se você privilegiou o seu ministério na igreja à sua família e perdeu a sua família, é porque você privilegiou o ministério. E se você privilegia Jesus Cristo ao mundo, é porque Jesus Cristo é a prioridade na sua vida. Se você tem um carro próprio e não tem uma casa própria, é porque você privilegiou o carro à casa. Se você tem um celular de última geração e não tem dinheiro para pagar a conta de luz, é porque você privilegiou o celular. Então, o que nos falta foi aquilo que nós menos privilegiamos. Então, quando o Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Ele percebe que aquilo que vai prevalecer nas nossas vidas é aquilo que vamos privilegiar. Quando temos que escolher entre trabalhar e ir a uma vigília, vai prevalecer aquilo que nós achamos que é mais importante. Quando você privilegia pagar as suas contas a entregar os dízimos, você vai dizer o que é mais importante para a tua vida. Quando você, entre um culto na igreja e uma festa, você privilegia a festa, você está dizendo que a festa é mais importante do que o culto. Assim funciona a vida. E olhando para esse texto, nós temos aqui um fenômeno extraordinário, porque Filipe conseguiu conciliar a saúde da estrutura familiar com o seu ministério. Porque há muitas pessoas que, em nome de Deus, sacrificam a família. Em nome da religião, sacrifica a família. E o grande desafio hoje para a igreja, penso que não está em exibição dos sinais e maravilhas, mas está em ser uma referência para uma geração com a família totalmente desconstruída. Existe um sistema, às vezes, que gerencia ou de alguma forma rege a cultura de uma cidade, de um estado, de uma nação, que impõe valores culturais pós-modernos na construção da família tradicional. Aliás, quando se refere à família tradicional, estão se referindo à família cristã. A família cristã, ela é composta de um homem, de uma mulher e de filhos. Filhos homens, filhos mulheres. Porque existe uma proposta para a desconstrução da família cristã com pensamentos pós-modernos, aonde o casamento não é para sempre, é enquanto durar os desejos. Aonde o filho nasce com sexo indefinido. O homem não nasce homem e mulher não nasce mulher. Essa é uma proposta sistêmica para um modelo de família. Só que, em contrapartida, o homossexual nasce homossexual. Essa é uma contradição absurda que as pessoas procuram sustentar por uma ideologia. Tudo isso, querido, é uma ação tão maligna e perversa para se vingar daquele que está lá em cima, que instituiu a família. A família, ela foi estabelecida por Deus na criação. Então, hoje as pessoas que entram na igreja estão com a necessidade de ter uma referência saudável. Porque a pessoa pode entrar na igreja e receber uma cura física e ela volta para os seus mesmos problemas, porque aquela doença pode até voltar. Os milagres não atendem às reais necessidades do ser humano. Aliás, a real necessidade do ser humano é perdão para os seus pecados.
perdão para os seus pecados. A maior necessidade de todo indivíduo, no mundo todo, para preencher o vazio, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta. Foi no passado, é no presente e continuará sendo a resposta para a necessidade humana. O homem pode ir de um lado para o outro, tentando atender os seus desejos. Desejos são insaciáveis. As pessoas buscam terapia e às vezes o marido diz assim: eu não sei, eu não estou mais sentindo nada por ela. Ou a esposa diz: olha, o meu amor por ele acabou. Isso é desejo. O casamento não é sustentado por desejos, mas por princípios. A minha relação com Deus não é alimentada por desejos, mas por princípios. O princípio independe do que eu estou sentindo no momento. O amor é a negação de si mesmo em detrimento ao outro. Ao contrário da paixão, que é a busca de atender os seus desejos, que são insaciáveis. Eu ontem estava ouvindo um pastor dando treinamento para liderança, do qual eu participei, e ele contou um testemunho de um discípulo dele que o procurou para falar da crise matrimonial que estava tendo. Então esse rapaz chegou a ele e disse: olha, pastor, eu queria conversar com o senhor, quero abrir o meu coração, dizendo que o meu amor pela minha esposa está acabando. Aí o pastor fez: mentira. Aí voltou: pois não, pode continuar. Então, porque eu não sinto mais nada por ela. Mentira. Aí, na terceira vez, o homem falou: pastor, o que está acontecendo que o senhor está me interrompendo? Não, não é com você que eu estou falando, é com o diabo. Porque isso é mentira. Nós não podemos tomar decisões baseadas em sentimentos e desejos. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso e perverso. E o coração é a linguagem poética para a alma, que é a sede dos desejos e dos sentimentos. Ela nunca diz basta. Nunca. Então, para entender o que mantinha o casamento, ou melhor, a família de Filipe estruturada como modelo, de maneira que as suas filhas se dedicaram ao ministério, é porque tinham no pai o exemplo. Queridos, eu sempre digo nas minhas ministrações: o meu maior público é a minha família. Minha família senta à frente, minha esposa senta à frente, minhas filhas sentam à frente. E quando eu olho para elas, enquanto estou ministrando, elas estão focados na palavra do Senhor. Fico muito feliz quando eles perguntam: quem é que vai pregar? É o senhor, pai? Porque eu vou trazer um amigo. De alguma forma, eles sabem o meu jeito e como eu ministro. Então, o maior segredo da conciliação, do ministério que Deus nos deu com a família, porque esses dois não andam separados. Deixa eu dizer uma coisa: o ministério não é do indivíduo, o ministério é da família. Eu casei, me tornei-me um com a minha esposa. Temos 32 anos de casados. 32 anos, 4 filhos. Nós brigamos uma vez só, certo? 32 anos. Sabe qual é o segredo da manutenção do nosso casamento? É que eu prefiro Jesus à minha esposa e ela prefere Jesus a mim. E se eu prefiro Jesus, ela é a maior beneficiada, porque a orientação do apóstolo Pedro em relação à conjugalidade é: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja.
No mesmo texto diz que as mulheres devem ser obedientes aos seus maridos. E eu, às vezes, já ouvi algumas reclamações dessa postura que as mulheres têm que ser mais obedientes aos seus maridos. Quero dizer que a dura missão ficou para os homens. Porque amar a mulher como Cristo amou a igreja é a dura missão. Porque Ele deu a sua própria vida pela igreja. Então, quando você vai nessa linha, quando Jesus é prioridade, todos ao seu lado serão beneficiados. Se você honra Jesus e caminha por princípio, você vai amar e honrar os seus filhos e a sua família. É simples. É simples. Só que nós precisamos aprender a conciliar isso. Caminhar por princípios. Salmo 128, versículo 1 a 6 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o princípio. Olha o resultado disso. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa, ou melhor, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olha que coisa extraordinária, esse é o segredo. Servir ao Senhor, caminhar por princípios. Princípios são valores bíblicos, imutáveis, inflexíveis, inegociáveis. Os princípios, eles sustentam uma proposta. Então, quando caminhamos por princípio, não caminho por aquilo que eu penso, que sinto e que ajo, mas pelo que está escrito. Então, certamente, tudo me irá bem, mas a chave está nisso. Teme ao Senhor. Nós estamos em 30 dias de jejum e oração, e o Espírito Santo me levou a fazer um clamor pela igreja, para que o Espírito Santo ministre uma semente de temor no coração das pessoas. Não de medo, mas da consciência de que Deus está presente. Eu sempre me policio aonde eu estou, né? Seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja num consultório, seja no metrô. Eu sempre penso o seguinte: como eu me comportaria se eu soubesse que o Senhor estivesse presente? Como eu sei que Ele está presente, então eu me comporto com temor. Policio os meus olhos, policio os meus sentimentos, policio os meus desejos. Lembre-se, quando você sai de carro e se o banco do passageiro estiver vazio, imagine que o anjo do Senhor está ali do seu lado. Como é que você se comporta no trânsito? Imagine isso. Imagine quando você está sozinho no seu gabinete, diante da internet, né? A internet é globalizada, é uma faca de dois gumes, né? Ela te estreita relacionamentos e também distancia pessoas. Ela te abastece de informações, ela aproxima os continentes, mas ela também traz muito lixo. E quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Então, caminhar por princípios é começar. Nós temos a promessa da família, do casamento. O casamento é uma bênção.
é um momento muito especial na vida de uma pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, há um discurso que há muito divórcio, mas deixa eu dizer uma coisa, se você for no final de semana num cartório ali em São Judas, tem filas e filas de pessoas para se casarem. Podem divorciar, mas não conseguirão viver sozinhos, porque é uma necessidade inerente. Vão casar de novo. Há uma necessidade. Deus não criou o homem para viver só. Mas a grande dificuldade hoje está na manutenção do casamento. É um grande desafio. Conviver é um desafio. Eu costumo dizer a algumas pessoas que buscam ajuda, porque a estrutura de personalidade das pessoas dessa geração pós-moderna é uma estrutura muito frágil. A resistência à frustração é muito baixa. A dificuldade de lidar com negativas é muito grande. A dificuldade de lidar com problemas, com diferenças é muito grande. Muito grande. A dificuldade. As pessoas por muito pouco estão rompendo uma aliança. A impaciência, a intolerância, a incomplacência é uma característica que vem na contramão do fruto do Espírito Santo que produz em nós, pela tribulação, paciência e perseverança. Você encontra pessoas que estão intolerantes. Por qualquer coisa quer lançar tudo por terra. Seria um retrocesso muito grande, né? Por uma questão de desejo querer retornar atrás. Então as pessoas buscam ajuda para saber como lidar com os problemas mais simples possíveis. Vai desde um lavar de uma camisa ou de passar uma roupa. Essas pessoas que nunca aprenderam isso, na minha época, os filhos eram preparados para o casamento. Hoje os filhos são preparados para o mercado de trabalho. Os filhos entram na lista de despesas dos pais. Quanto custa um filho? Se eu fosse pensar nisso, que eu tenho 4 filhos, ia ser difícil. Mas quanto custa um filho? Imagina o tipo de projeção que pode influenciar na construção da identidade de um filho e na frustração que há na estrutura da proposta familiar. Eu não estou preocupado com o filho, estou preocupado comigo. Há uma sutileza muito grande, sistêmica, do principado que influencia as culturas de um país. Então a igreja vem na contramão de uma proposta sistêmica de desconstrução da família. Eu não estou nem falando da família lá fora, desestruturada, que não quer nada com Cristo, que não quer nada. Estou falando da família cristã. Eu estou falando do meu campo de relacionamento e de trabalho. Porque tanto na igreja quanto na clínica, o meu relacionamento é cristão. Então a desestrutura, como diz um Provérbios, Salomão, sim, caminhos abertos, se sente seguro que tirás em matas fechadas. Se na igreja nós deparamos com pessoas que estão com uma dificuldade muito grande, tem consciência de que precisam mudar, mas não sabe como fazer isso. O casamento é um ambiente de constante transformação. Nós deixamos de ser aquela pessoa que éramos, né, como um papel, ou melhor, dos papéis sociais. Então, a partir do momento que eu entro para um relacionamento conjugal, eu deixo de ser um indivíduo solteiro e me torno um indivíduo casado.
E aí, esse ambiente do casamento vai provocar uma crise, porque demanda uma transformação da minha parte. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso sustentar um discurso de que eu sou assim mesmo. Eu não posso me esconder dentro de uma classificação de temperamento colérico, fleumático, sanguíneo. Eu não posso me esconder nisso. Eu preciso entender que na conjugalidade há uma demanda para uma mudança. Então, gera-se uma crise. O que é uma crise? É quando se percebe que aquilo que eu sonhei no casamento deparo com uma realidade. Que para eu chegar naquele meu sonho, preciso passar por alguns processos. Pensar como homem casado, não mais como homem solteiro. O paradigma dos meus pensamentos deve sofrer uma mudança. Já não sou mais um homem solteiro, mas um homem casado. O que se espera de um homem casado? Quando a mulher entra num relacionamento conjugal com o marido, qual a expectativa dela em relação ao marido? E qual a expectativa do marido em relação a ela? Porque nós entramos numa expectativa. As crises mais comuns no casamento estão relacionadas, por exemplo, à dificuldade de comunicação. E é impossível não se comunicar. O silêncio é uma forma de comunicação. Uma mulher pode falar assim: o meu marido fica lá no sofá e não fala nada. E eu pergunto para ela: e o que você escuta quando ele não fala nada? Eu escuto que eu não tenho importância para ele, que a TV é mais importante para ele do que eu. Está vendo como que o silêncio fala? Fica por conta da imaginação. E outros, quando começam, um grita com o outro, e o outro no mesmo tom começa a gritar: pega essa vassoura. Não, eu não vou pegar, não foi eu que derrubei, mas não custa nada pegar. E aí começa. E toda gritaria é tentativa de manter o equilíbrio, é a tentativa da resolução de um conflito. Como é que se resolveria uma vassoura que está lançada no chão? Como é que se resolveria esse problema? É simples, né? Pega a vassoura e coloca no lugar. Mas existe o senso de justiça para o outro que não é justo. Só eu que pego essa vassoura. Você passa por cima e não pega. Então eu vou deixar aí para ver você. Esse é o senso de justiça. Não é justo. Não é justo. E aí, todo aquele sonho idealizado, que não é utópico e que é possível. Né? Às vezes as pessoas falam assim que aquela propaganda da margarina, família feliz, aquilo não é possível. Mentira do diabo. É possível. Eu tenho uma família feliz. Eu tenho uma família feliz. É mentira do diabo. Se você quiser compreender isso, caminhe por princípios. A palavra de Deus não mente. Quando eu nasci, ela já existe. Quando eu morrer, ela continua existindo. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Amém? Então assim, não existe uma técnica nova, querido. Existe uma técnica permanente. Quando Deus criou o homem, Ele criou o manual. Estou aqui, quer entender o homem? Funciona dessa maneira. O problema é que nós temos dificuldade com manuais. Nós não gostamos de manuais. Compramos um celular, vem com manual, mas ninguém lê. Compra um carro, vem com manual. O manual volta plastificado. Passa-se 15 anos, você vende o carro, o manual está lá no saquinho. Está lá no saquinho. Só pessoas extremamente diferentes é que leem manuais. São pessoas que gostam, vão lá e lêem, mas são incomuns, são peças raras, são joias, são como Steve Jobs. Eles leem, mas funciona assim, querido.
manual da vida daqui. Quer saber como você funciona? Leia a Bíblia. Quer saber o propósito da tua vida? Leia a Bíblia. Quer saber o propósito do casamento? Leia a Bíblia. Quer saber como educa filhos? Leia a Bíblia. Tudo como funciona. O grande problema, querido, é que numa geração extremamente marcada por transtorno de ansiedade, as pessoas têm impaciência. É melhor perguntar para o outro: como é que você educa o seu filho? Certo? Então é melhor perguntar do que ler. E aí o outro vai passar a experiência dele. E você pode ficar frustrado porque funcionou com ele. E ele não é o padrão. O padrão está aqui. Então, lê a palavra. Quando Lucas pontua essa característica da família de Felipe, porque não era uma casualidade. É porque ele falou: para, tem alguma coisa diferente que precisa ser registrada. Essa família aqui é diferente. Quando alguém entrar na tua casa e ver os seus filhos sentados à mesa, eu dou um testemunho que um dia eu saí com a minha família para comemorar o aniversário do meu filho mais velho. Meu filho mais velho tem 30 anos. Acho que ele completou 28 anos, 27 anos. 28 anos. Então nós fomos a um shopping almoçar. Como família. E na saída da praça de alimentação eu escutei alguém chamar pelo meu nome: França. Aí eu olhei, era uma professora minha da PUC. E a minha orientadora. E ela falou: França, ela é baixinha, chegou no meio da família de gigantes. E eu apresentei cada um dos meus filhos. Na época estava com o namorado da minha filha, que hoje já é marido dela. E todos a cumprimentaram. Ela estava com a filha, era separada, também ela é cristã. E isso foi num domingo. E na terça-feira, quando eu cheguei na universidade, eu fui direto para um restaurante. E tinha 2 grupos lá que faziam a mesma formação nossa. E elas vieram diretamente a mim dizendo: França, o assunto da aula foi a tua família. O assunto da aula foi a tua família. A professora falou da tua família. Como é que pode um casal sair com aqueles filhos grandes e almoçar juntos? Parece que alguma coisa, tem algum problema nessa família. Eu me sinto assim meio, falei: nossa, acho que está tão errado aqui, meu. É verdade. Porque procuram mostrar como modelo a família desajustada. Tem gente que fala assim: aquelas briguinhas de casal, como é comum, que é normal. Não, briga não é normal. Porque quando você fala normal, você normatiza e vira regra. Toda briga existem sentimentos desqualificados. Então não é normal, você pode dizer acontece. Mas não é uma norma. Não é regra. A regra não é briga. É possível se relacionar, dialogar, sem exasperar. Recentemente aconteceu um atrito, uma relação meio intensa em casa. Eu cheguei da clínica e estava meio alterado nas minhas emoções. Mas é por causa da idade. O hormônio, essas coisas, a gente vai ficando mais ranzinza e mais intolerante, tem que ter essa consciência. E aí houve uma situação assim meio que de um filho pegou uma coisa que era minha, que não era para pegar, mas ele é bem tranquilão. E aí eu levantei a voz, mas não desqualificando, foi o tom da voz mesmo. A minha esposa interveio, e aí eu não aceitei. Ela interveio para tentar acalmar. Mas não penso com uma briga assim, mas pra gente que é tão calmo, uma emoção um pouco mais forte destoa disso. E aí eu fui meio assim áspero com a minha esposa, mas aí eu entendo os códigos de comunicação. Ela ficou por ali, depois pegou e foi pro quarto. Mas na mesma hora eu falei: isso é estúpido, né? Besteira. Aí eu fui lá, ela está na dela, a minha esposa,
o código de que tem alguma coisa errada é o silêncio. Então, eu acho que tem alguma coisa errada. Daí eu fui lá, Ed, me perdoa, você não merece com que eu levante a voz. Ela falou, o que está acontecendo com você, amor? Eu falei, não sei, é a idade, estou ficando velho, estou ficando meio que saraiva, sabe? E aí eu fui para o meu filho e falei, me desculpa aí, eu falei alto com você. Ele falou, pai, o senhor não tem que pedir perdão, porque eu estava errado. Eu falei, tudo bem, mas eu não tenho o direito de levantar a voz com você. Então, pode acontecer, mas quando você se percebe, o problema não é o outro, o problema é você. O problema é você, não é o outro. Inclusive fui convidado para ministrar numa rede de jovens, casais. E aí o tema que veio à mente é: a culpa não é das estrelas, né? Porque saiu o filme A Culpa das Estrelas. Alguém assistiu esse filme aí? É muito legal. Mas é baseado numa frase em que Shakespeare diz assim: o destino não está escrito nas estrelas, o problema é teu, né? E aí, só que houve uma geração de educadores, principalmente cientistas do comportamento, que diz que o problema está fora, não está em você. O problema está na sociedade, não está em você. O problema desse menino infrator e delinquente não é ele é fruto de um contexto. Então o problema não é a criança, o problema está fora. Então é quase que uma gerência muito sutil do diabo para dizer: você não tem pecado, o problema está fora. O problema não é você, o problema é a conta de luz que está muito alta, o problema é a gasolina, o problema é o problema está fora. Então o problema não é o teu marido, o problema é como você lida com o seu sentimento, o problema não é a tua esposa. Então, a crise acontece no casamento. A crise ainda não é um problema, mas pode virar um problema se você não souber elaborar. Talvez o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de que o marido, de que a esposa vai embora, sei lá, o medo de que os pais não te aprovem. Você sabe que uma das maiores buscas dos filhos é a aprovação dos pais? Uma das maiores buscas. Quando nós trabalhamos com cura interior, quando nós fazemos um simulado para que homens venham à frente, para que filhos venham e abracem os pais representados aqui, o que tem de pessoas, até adultos, vão abraçar problema com os pais. Na infância, desde a infância, problemas não resolvidos. Pais têm uma dificuldade muito grande de ouvir seus filhos. Filhos não são propriedades nossas, são indivíduos, são herança do Senhor. Cuidar deles como se fosse para o Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a mesma coisa de colocar Deus em primeiro lugar. Eles serão saudáveis. Problemas individuais, né? Às vezes na conjugalidade, na família, existe uma característica no indivíduo que está nele, que ele precisa trabalhar isso. Expectativas diferentes em relação ao outro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu sou pastor, o que o filho espera de um pai pastor? O que um filho espera? Como é que um filho olha para os pais? Minha esposa fez aniversário ontem e ela foi assim honrada muito pelos discípulos da igreja, né? Esses 4 discípulos que estão aqui, 2 casais, nos honram bastante. Futuro sogro e sogra do meu filho, Marco, o Alexandre e a Sueli. E aí a minha filha foi à frente e faz uma homenagem à minha esposa, da mulher virtuosa, dos filhos que falam bem da sua mãe. Quando você consegue fazer com que os seus filhos queiram ser iguais, é porque nós desempenhamos um bom papel.
Quando os filhos tiverem a alegria de apresentar os seus colegas, os pais, dizendo: esse é meu pai, essa é minha mãe, é porque você foi um bom pai, uma boa mãe. Problemas individuais, essas expectativas em relação ao outro, principalmente casamento de novo, mas às vezes até adulto. Existem esposas e esposos, às vezes, que estão num casamento até duradouro, mas são às vezes infelizes. Existem casais que dormem separados, né? E que tem às vezes até um bom exemplo para os de fora, mas dentro a angústia. Não foram poucos casos que eu já tratei de cônjuges infelizes. Não é que precisa estar à busca da felicidade, mas de estarem bem ajustados. O casamento é um contexto que provoca em nós mudanças constantes. E nós precisamos alimentar essa proposta. Eu amo muito a minha esposa, né? Sempre declaro isso. E se sou um marido, que sou um bom pastor, um bom profissional, eu dou esse crédito a ela. A educação dos filhos, a relação, a comunicação. A minha perspectiva de pai e de marido e de líder foi com a ajuda da minha esposa. Então há um diálogo, nós procuramos dialogar, conversar. Se houver alguma coisa meio desconexa, há necessidade de conversar. Normalmente é sempre ela que me chama a atenção para alguma coisa. Muitos casais que procuram a terapia, no meu consultório, leva em queixa a questão de insegurança, manifestando comportamentos de ciúme, de possessão, mudanças no modo de ver o relacionamento, a visão de si mesmo, problema de infidelidade conjugal, divergência na educação dos filhos e na resolução de problemas cotidianos. Então, não vai ser a ação de um milagre que vai fazer da família cristã um modelo, mas a consciência de que precisam se transformar para atender uma demanda social e cristã. É uma consciência, é uma atitude nossa. Não basta saber que está errado e não basta orar, precisa mudar. Isso não é um milagre. Essa é uma resposta que Deus espera daqueles que nasceram de novo. Os valores cristãos estão em honrar a família, honrar o leito, honrar as relações. Então, os meus filhos são do altar, ministram, são referências. A maior alegria do meu coração, meu filho deseja ser pastor. Então, ouvir isso deles, isso só reforça o meu comportamento, como quem diz, continua, porque você está na rota certa. Hoje, o papel da igreja saiu apenas do campo da educação cristã religiosa, ou seja, dos princípios espirituais, passa para uma educação social. Esse papel de educador que foi transferido às escolas e também transferido à igreja. E na verdade esse papel primário dos pais. Não é da escola, não é da pátria educadora, mas dos pais. É dos pais. Eu não vou confiar a educação dos meus filhos à pátria, não. Porque a pátria tem valores anticristãos. A pátria que é norteada por princípios de corrupção não vai educar meus filhos. Preciso educar pela palavra, pelo exemplo, pelo modelo. Como resolver esses conflitos? O que nós lemos daqui de uma família exemplar. Como que era essa família?
é que é para sustentar a família modelo? Existe um empenho. Cuidar da própria família. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O meu culto é pela manhã, né? O meu filho, né, foi para a casa da sogra, que tem uma mesa farta ali, doceira, boleira, comideira. Então já foi para lá. O outro estava com a futura esposa, a outra casada. E eu fui lá para a sala de casa com a caçula. Compramos uma poltrona que estica, que deita, ligamos a TV. Depois do almoço, colocamos um bom filme e ficamos lá. Depois, mais tarde, chegou uma família sacerdotal que veio nos visitar, veio trazer um presentinho para ela. Depois, logo mais, chegaram esses 4 que gostam de nos acompanhar. Então, esse tempo de qualidade. Sair para almoçar, sentar para ouvir, perguntar. Eu procuro consultar os meus filhos. Minha filha, esses dias, me mandou um WhatsApp com uma mensagem observando um comportamento meu em relação a um dos meus filhos, tipo, né, um pouco mais de paciência e tal. E eu não respondi. Ela perguntou: pai, o senhor ficou chateado comigo? Eu falei: não, você me deixou reflexiva. Então, olha só, existe um lado meu que eu não consigo enxergar, mas que o outro enxerga. É o ponto cego da minha vida. E que eu preciso de quem está do meu lado, principalmente essa é uma função pastoral, né? Então, o ponto cego é aquele ponto do retrovisor do carro responsável por muitos acidentes, que você não enxerga. E o que você enxerga está ali. Se você faz uma manobra brusca, e não sabendo que tem ninguém ali, você pode gerar um acidente, mas você não viu mesmo. Por isso que existe alguma coisa, a minha visão, ela é absoluta daquilo que eu enxergo. Para mim ela é absoluta, mas ela não é absoluta, porque eu não consigo enxergar o que está atrás de mim. Mas o pastor Pedrosa, que está exatamente atrás de mim agora, tem uma visão de mim que eu não consigo enxergar. Que bom eu perguntar: pastor Pedrosa, como é que está a tua visão daí? Eu estou vendo aqui, como é que você enxerga a coisa daí? O risco de eu errar é menor. Então, construir a família, lidar com a família, hoje requer um tempo muito sutil. Isso me remete ao tempo do Egito, em que Faraó sobrecarregou as famílias de trabalho para elas não terem 2 tempos de qualidade, com Deus e com a sua família. Essa foi uma estratégia de Faraó de enfraquecer a estrutura do povo hebreu, porque era uma família centrada em Deus e centrada na família. Se eu sobrecarregar esse povo, eles vão ficar enfraquecidos. Uma estratégia de guerra. Uma das propostas sistêmicas de uma regência de governo dessa nação por um tempo foi a desconstrução da família, através do ensinamento das escolas. Por quê? Porque no ensinamento marxista, o pai detém poder sobre os filhos, então não consegue mudar uma nação por causa dos valores que são transmitidos de pai para filhos. Mas se eu tirar a educação dos filhos e passar para a pátria, os pais não vão exercer esse problema. Então, a sutileza, às vezes, de perceber isso. Nós não podemos estar alienados em como a nossa família está sendo afetada. Não adianta eu dizer aqui: olha, precisamos ser como a família de Felipe. Os nossos filhos precisam. Tá, mas como vamos fazer isso? Porque o mundo real não é simplesmente o resultado de um processo. Aqui está o resultado. Mas como é que Felipe conseguiu manter e conciliar o seu ministério com a sua casa? Porque é impossível caminhar ministérios separados. Então há um grande desafio. Nunca atendi tantos filhos de religiosos, até com tendências suicidas. Suicidas. Não dá, querido. Há uma sutileza do diabo de querer nos tirar da casa, das nossas casas, a nossa presença de qualidade.
Então é melhorar a comunicação. Diga comigo, melhorar a comunicação. Você precisa melhorar. Você sabia que os conceitos são diferentes? Às vezes você pergunta para ele, você me ama? Te amo, você sabe disso. Mas às vezes a pessoa não sente que é amada. Qual é o conceito de amor para um e o conceito para outro? Então deve melhorar a comunicação, restabelecer vínculos emocionais e afetivos. Podemos ter falhado em algum processo desse sim, mas nós podemos retomar. As tarefas simples que às vezes eu passo, eu falo assim, olha, sai com a tua esposa hoje, nem que seja para tomar um sorvete. Nem que seja, não é nem pela comida, é pelo propósito. Sai com a tua esposa hoje. Às vezes vou ao cinema com ela, escolho um filme, né? E às vezes os dois dormem no filme. Mas é só pelo fato de arrumar um pretexto para estar juntos. Só para estar juntos. Vamos sair com a família, almoçar juntos. Cara, faz uma comida aqui, é mais barato. Você está pensando no barato? Pensa no outro contexto. Quando você sai com a tua família para um restaurante, não é só pela comida, mas é pelo significado de que você tem um tempo de qualidade com a família. Saia da rotina, transforme-se, faça com que a tua casa seja sedutora, assim, no sentido de desejar estar com a tua família, desejar estar com a esposa, com o esposo, com os filhos, enriquecer os comportamentos positivos. Se existem já alguns comportamentos que são positivos, enriqueça mais. Sabe, envolva nisso com os pequenos gestos de amor, de toque, de abraços. Sabe, senta ao lado, pega na mão. Mas às vezes parecem duas pessoas totalmente desconexas na conjugalidade. Há um desafio, queridos. A demanda em nós hoje não é somente porque você tem uma resposta para a doença. Você precisa ser um modelo. Você precisa pregar o Evangelho sem palavras. Desenvolver habilidades de resolução de problemas. Eu estou indo com a minha esposa fazer academia junto, né? Tenho uma preguiça muito grande para fazer academia. Não é questão de estética, já é uma questão de saúde. E se fosse de estética também é válido, porque eu preciso valorizar-me, porque sou uma criação. Porque se você não ama a si mesmo, você não vai amar os outros. Porque nós percebemos os outros, nos relacionamos com os outros a partir de nós mesmos. Então caminho com ela, saio, vou, faço academia, nós andamos juntos. Saio com os filhos, às vezes pego um filho para sair, para bater um papo. Um dia desse eu peguei o Igor, o filho mais velho, falou, filho, vamos dar uma volta. Terminamos o culto pela manhã, almoçamos. E aquele dia eu falei, não quero ficar em casa, quero sair. Chamei a turma, não quero ficar. Vamos, Igor, dar uma volta comigo, vamos. Onde a gente vai? Na Avenida Paulista. Eu fui na Avenida Paulista, pensando na Avenida Paulista dos anos de 85, 86. Encontrei a Praça da República na Avenida Paulista agora. O comportamento. Mas andei com meu filho. Fui sair, tomar sorvete junto, andando na Avenida Paulista todinha, só para ter esse tempo de qualidade. Abrir o coração, compartilhar, conversar de coisas comuns à vida. Então, o destaque para mim não é simplesmente porque essas filhas eram profetisas e porque eram virgens, mas era a estrutura familiar que suportava, dava suporte para essas características espirituais. Tem tantas outras coisas que podemos fazer para melhorar essa relação, não apenas com oração. Isso nós já sabemos. Nós sabemos que isso faz parte da nossa prática cristã, porque nós oramos, o Espírito Santo vai ministrar e trazer o que está errado. Mas vai pedir uma mudança. Quando entram nas nossas casas, que atmosfera, que textura as pessoas leem e sentem nas nossas casas.
Amém? Glória a Deus. Então, parabéns mais uma vez ao pastor Pedrosa por sempre sustentar uma característica de culto nessa direção. E é preciso muito envolvimento. Então, trabalhar famílias. Eu trabalho muito, minha igreja é uma igreja em células, por causa da visão de que a igreja precisa alcançar as casas. É um território a ser conquistado, é uma geografia muito disputada, porque no ambiente da casa lá existem, às vezes, pontos de contatos espirituais que são responsáveis por transtornos familiares. Mas quando nós somos enviados de 2 em 2 e entrar numa casa e dizer, é chegado o reino de Deus nessa casa, você está atraindo a paz do Senhor para aquela casa. A igreja restaura casamentos. Vou fazer um casamento agora em julho que muito me alegra. Um dos casamentos, o casamento que mais me alegra fazer são de pessoas que são amasiadas, que não eram crentes e que se convertem, já estão há 20 anos casados, já têm filhos e falam, quero me casar. É a consciência de que Cristo entrou na vida deles, eles precisam retomar o princípio e querem um casamento. Então, abençoar, legitimar, legalizar uma união, isso é extraordinário. Esse é o papel da igreja. A igreja não só salva, ou melhor, não só tem a missão de pregar o evangelho que salva, que restaura, que cura, mas um evangelho que restitui. Restitui os princípios, os bons costumes, os bons valores. Ser cristão, ter uma família saudável, bem estruturada, não é ser alienado neste mundo. Muito pelo contrário. Os alienados são manipulados e são destruídos. Mas aqueles que estão focados na palavra tomam decisões corretas. Amém? Quero orar por você. Você pode ficar de pé.